Imagine um vulcão tão forte que seria capaz de escurecer o céu do mundo todo e até mudar o rumo da história da humanidade. Este lugar existe, galera, e fica bem embaixo das paisagens bonitas do sul da Itália. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos explorar a história desse vulcão e entender por que ele preocupa tanto os cientistas e descobrir o que poderia acontecer se ele entrasse em erupção de novo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, galera, esse supervulcão se chama Campi Flegrei e ele fica logo abaixo da cidade de Nápoles. E segundo os cientistas, ele pode, digamos, estar acordando depois de muito tempo adormecido. Só para vocês terem uma ideia, esse vulcão é tão grande que ele não tem aquele formato clássico de cone, mas sim um formato de cratera enorme, galera, que surgiu justamente depois de uma erupção tão forte que fez o topo do vulcão desabar. E não é exagero, pessoal, já que ele tem mais de 12 quilômetros de largura. E o mais preocupante é que ele tem mais de 1,5 milhão de pessoas que moram bem em cima dessa bomba relógio natural. E só dentro da caldeira, galera, são cerca de 500 mil pessoas vivendo ali. Então, embora ele não tenha uma montanha imponente para chamar a atenção, mas é um dos vulcões mais poderosos do planeta. Inclusive, galera, para muitos pesquisadores, é o mais perigoso de toda a Europa. Mas, para nós entender melhor, galera, como esse vulcão preocupa tanto os cientistas, a gente precisa voltar no tempo. E eu estou falando de quase 40 mil anos atrás, quando os primeiros humanos ainda andavam por ali, junto com os neandertais. E já que foi nessa época que o Campi Flegrei explodiu de um jeito tão violento que mudou tudo ao redor. Essa erupção ficou conhecida como Inimbrite Campaniana e foi a maior que a Europa já viu nos últimos 200 anos, só para vocês terem uma ideia. A quantidade de cinzas, galera, e rochas lançada foi absurda. Para vocês terem uma noção, foram centenas de quilômetros cúbicos de material sendo jogado para fora da Terra. Era tanta coisa que chegou a formar uma nuvem gigante de cinzas que se espalhou por vários países e foi tão violento que chegou a causar uma queda drástica na temperatura do planeta, onde o verão simplesmente não veio. Essa erupção, galera, só para vocês entenderem o nível que eu estou falando, o desastre chegou bem perto do nível 8, que é o nível máximo que ela pode chegar. Mas antes de nós continuar falando sobre esse supervulcão, para entender melhor sobre eles, nós podemos usar alguns exemplos que ficaram bem famosos pelo mundo, como por exemplo o de Yellowstone nos Estados Unidos. Ele entrou, galera, para a história com uma erupção gigantesca que aconteceu há mais ou menos 2,6 milhões de anos atrás. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 2.400 quilômetros cúbicos de material lançado no ar. E o impacto foi tão absurdo, galera, que deixou uma cratera de quase 70 quilômetros de largura. Então, com isso, eu acredito que consegui mostrar para vocês que esses supervulcões são coisas de outro nível. Inclusive, eles são capazes de cobrir continentes inteiros com cinzas, causar tremores que se espalham pelo planeta todo e ainda jogar tanto enxofre na atmosfera que afetaria o clima da Terra por anos. E o mais assustador, galera, é que o Campi Flegrei tem potencial para fazer tudo isso. Mas vocês sabem por que eles são tão perigosos assim? Bom, galera, deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira mais fácil. Eles escondem embaixo da Terra câmaras gigantes de magma, o que são verdadeiros reservatórios de rocha derretida, que vão se enchendo por milhares de anos, além de gases vulcânicos que também ficam presos lá dentro. Então, com o tempo, essas câmeras podem ficar enormes e com vários quilômetros de largura. Para vocês entenderem melhor, galera, é como se fosse uma espécie de panela de pressão. E quanto mais tempo acumula calor e gás lá dentro, maior o risco de explodir.
Daí, quando a pressão passa do limite e a rocha de cima não aguenta mais, tudo rompe de uma vez. Agora, eu acredito que ficou um pouco mais fácil de entender, né, galera, como tudo funciona. Então, voltando para esse supervulcão que estamos falando, a última erupção dele foi lá em 1538, e embora essa não tenha sido comparável com a do passado, mas ainda assim, galera, foi bem impressionante. O chão se levantou mais de 20 metros e então explodiu. A erupção durou 8 dias e cobriu tudo de cinzas e até enterrou uma vila inteira, galera. E ainda criou uma nova colina que até hoje existe e se chama Montanha Nova. Inclusive, os moradores da época ficaram em choque, e com razão, né, pessoal? Mas no fim das contas, essa erupção ainda foi pequena para os padrões desse vulcão. E depois disso, o vulcão ficou em silêncio e não entrou mais em erupção. Mas isso não quer dizer que ele está, digamos, dormindo tranquilo. Muito pelo contrário, galera. Já que nas últimas décadas o Camp Flegrei tem dado sinais de que ainda está bem ativo por dentro, já que os moradores presenciam tremores frequentes que balançam toda a região e o solo sobe e desce como se o vulcão estivesse respirando sobre a terra. E desde os anos 50 que o chão dentro da caldeira tem inchado cada vez mais em alguns períodos. Inclusive, também no começo dos anos 80, por exemplo, a cidade de Pozzuoli, que fica bem no centro da cidade, subiu vários metros em poucos anos e teve vários tremores no decorrer dos anos. Mas no fim, o solo acabou afundando um pouco de novo e a crise passou, pelo menos por enquanto. Mas esse vai e vem continua até hoje. Só para vocês entenderem melhor, galera, o chão de Pozzuoli está subindo cerca de 10 centímetros por ano. E desde os anos 50, a elevação total já passou dos 4 metros. Ou seja, né, galera, já entendemos que o Camp Flegrei é um vulcão gigantesco e com um passado assustador. Mas e agora? Com tantos tremores e com o solo deformado, será que ele está realmente se mexendo novamente? Tudo indica que sim, e o governo italiano não está querendo pagar para ver. Por isso que desde 2012, por exemplo, eles subiram o nível de alerta do vulcão de verde para amarelo, o que significa que ele passou a ser monitorado de perto 24 horas por dia. E desde então, os cientistas instalaram uma rede pesada de sensores, satélites e até câmeras em volta da caldeira. E o que eles têm visto nos últimos anos não é nada tranquilizante, pessoal, já que as pesquisas mostram que o magma está esquentando lá embaixo e liberando cada vez mais gás, o que aumenta ainda mais a pressão interna. E um dos estudos mais preocupantes que surgiu é que o vulcão pode estar chegando perto de um ponto crítico, o que quer dizer, galera, que a rocha que segura tudo lá embaixo pode começar a rachar. E se isso acontecer, pode ser algo pequeno, com apenas lava escorrendo e pouca fumaça. Ou pode acontecer uma explosão bem mais forte, galera, soltando uma nuvem de cinzas. E no pior dos casos, poderia até acontecer outra erupção monstruosa, daquelas que muda tudo em volta. Mas mesmo sendo algo mais moderado, ainda causaria muito estrago, galera. Já que, só para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil de pessoas vivem dentro da chamada Zona Vermelha, que é a região com maior risco de ser atingida por nuvens de gás superquentes, cinzas e até pedaços de rocha que desce do vulcão em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. E se isso acontecer, bairros inteiros em volta de Pozzuoli e do lado oeste de Nápoles poderiam ser arrasados. E não para por aí, pessoal. A queda de cinzas também seria intensa e a cidade de Nápoles e outras áreas ao redor poderiam ficar cobertas, o que causaria vários problemas.
Só para vocês verem como é algo preocupante, galera, um estudo de risco feito por pesquisadores simulou uma erupção de nível 3, que mesmo não sendo tão alta, os números assustam. Cerca de 2,5 milhões de pessoas seriam atingidas por uma camada de cinzas, o suficiente para parar o trânsito e danificar alguns equipamentos, e em áreas mais próximas até destruiriam algumas casas. E o pior é que cerca de 200 mil pessoas poderiam ser atingidas por essa avalanche de fogo que destroem tudo por onde passam. Mas isso ainda seria só o começo. Ele também trazeria outros problemas, galera. E um deles seria que, como parte dele fica embaixo da Baía de Nápoles, uma explosão forte em contato com a água provocaria um tsunami, afetando várias cidades litorâneas. E o outro ponto preocupante são os gases que o vulcão iria liberar, já que durante uma erupção ele pode soltar grandes quantidades de dióxido de enxofre, que sobe para a atmosfera e forma gotículas de ácido sulfúrico, e isso pode até mexer com o clima, além de causar chuvas ácidas e até problemas respiratórios. E não para por aí, galera, tem também o dióxido de carbono, que é tão prejudicial que mesmo sem erupção já acontecem vários acidentes por causa dele. Então, numa erupção, o risco com esses gases aumenta bastante, tanto para a saúde das pessoas quanto para a qualidade do ar na região. E se a erupção for muito mais forte, tipo um nível 6 ou 7, o impacto vai muito além da Itália, já que essas cinzas na atmosfera podem afetar o clima mundial, resfriando o planeta todo e derrubando a temperatura por 1 ou 2 anos. Embora, é claro, né, galera, que torcemos para que isso nunca aconteça. Por hoje era isso. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas curiosidades por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!